Bairros da Zona Leste de Ribeirão têm espaços públicos para lazer desperdiçados por falta de zeladoria. Com isso, sobram muita sujeira, mato e insegurança para as famílias vizinhas. O antigo Parque Cidade da Criança, que também era chamado de Morro do Cipó, é um exemplo de espaço público desperdiçado na Zona Leste de Ribeirão. São 28 mil metros quadrados abandonados há mais de 20 anos. A área causa muito incômodo e insegurança para as famílias que moram no entorno. Esse lugar aqui é um lugar totalmente frequentado por pessoas que usam usuários de drogas, certo? Até pessoas que cometem delitos aqui próximos usam isso como utilização ou escape, inclusive do lado de lá do Palmares, outro bairro vizinho, por trás desse morro. Então essas pessoas se deslocam todos para esses lados e isso aqui fica dessa forma, abandonado. Nós não temos segurança nenhuma. Além do lixo descartado irregularmente e vira uma sujeira em frente às casas vizinhas. A situação consegue ser pior quando colocam fogo nos entulhos. Outro dia mesmo eu estava caminhando embaixo, o moço estava descartando lixo e pôs fogo. Aí nós gritamos lá de baixo que ia pegar fogo, estava seco. Aí ia pegar fogo nas árvores. Já aconteceu isso, de pegar fogo tudo aqui, entendeu? E é uma área linda, verde, né? É isso que vocês estão vendo aqui, o descaso, né? Lá para dentro o descarte de reciclagem, né? Aqui da mesma forma, os alambrados foi levado todas as telas que está aí, né? Então está precisando mais de uma atenção do pessoal aqui, né? Das autoridades maiores. Uma área arborizada que poderia servir de lazer para todos que moram na redondeza. Nem caminhada dá para fazer no local com segurança. Ribeirão Preto, na Zona Leste, não tem nenhum parque. Isso é um problema muito sério, porque, pensa bem, aqui nós estamos no Novo Mundo, Palmares, tem o Zara, tem a Jardim Juliana, que é do outro lado, que também pode favorecer. São vários bairros, são vários locais aqui para ter esse parque. E nós estamos reivindicando esse parque há mais de 20 anos. Que a gente solicita. Quando começou o bairro Palmares, aqui o pessoal também, aqui já foi rezado missa, aqui já teve muita aglomeração, já pediram muito. Já pedimos para vários deputados, vários vereadores, vários prefeitos, mudou quantos prefeitos já foi pedido. Então nós não fomos atendidos. Para o consultor urbanístico, a administração municipal precisa fazer um diagnóstico do espaço todo sobre as necessidades da revitalização e cuidar para o prejuízo não ser maior. E além de ser um desserviço, né, um desperdício inclusive, é também uma falha gritante da gestão pública, porque existe um dos princípios da administração pública que é o princípio da eficiência. E ser eficiente é também preocupar com a gestão adequada das praças públicas de maneira a propiciar as condições para que a população tome conta e aproveite do uso dessas praças. E parques como um todo, né, locais que possam, de maneira gratuita, né, ser frequentados pela população. Agora é um caso de promotoria de justiça, porque o governo não fez nada. E a gente precisa de um local, porque é um problema de saúde pública. Nós precisamos de um parque. Os velhinhos precisam passear, as crianças precisam de um parque. Toda vez que a gente precisa de um parque, tem que se mobilizar para longe. Isso não é justo. Então eu estou pedindo encarecidamente para um promotor de justiça, por favor, veja o que está acontecendo aqui. Nós temos o local, nós tivemos a verba, porém nada foi feito. As praças públicas também são carentes de zeladoria na Zona Leste. Uma delas, entre as ruas Antônia Orlandini e José Rigó. É tanto mato que até invade a calçada e impede a passagem de pedestres com segurança. Sem cuidado e fiscalização do município, tem até aves e animais soltos no local. E no Jardim Anhanguera, bairro próximo, na Rua Moraes de Lima, outra área sem cuidado que mostramos em agosto e continua do mesmo jeito. Uma parceria da Prefeitura com a iniciativa privada poderia ser uma saída para esses problemas na cidade. Aqui em Ribeirão existe a Lei Cidade Verde, que permite que empresas e associações adotem espaços públicos para cuidar, como parques, praças e canteiros centrais de avenidas. Em contrapartida, podem divulgar as marcas.
além do governante não fazer essas parcerias para a gestão desses parques, né, inclusive concedendo algum benefício para as comunidades do entorno, eles acabam se limitando às ações de manutenção, de melhoria, nos parques mais centrais, nas praças mais centrais, onde dá mais visibilidade ao público que frequenta, inclusive da região, porque nós somos uma região metropolitana e para cá vem muita gente em busca de divertimento, de conhecer melhor a cidade, e a nossa infraestrutura nesse sentido não é adequada. Então, se o governante não pode, ele próprio, dotar de verbas a autarquia, né, responsável pela gestão das praças, cabe a ele, até por um sentido econômico, né, da gestão, fazer o envolvimento, o compartilhamento com a comunidade para a gestão desses bens públicos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria da Infraestrutura informou que realiza limpeza periodicamente nos locais, a última inclusive realizada em agosto. Uma nova equipe será enviada aos bairros. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube já está especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Rafael, uma ótima tarde, muito bem-vindo aqui mais uma vez. É um desperdício, né? A gente vê espaços públicos aí de Ribeirão abandonados, como o antigo Parque Cidade da Criança, que é todo arborizado, grande, poderia atender toda uma região da cidade, né? Bem-vindo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Sim, a importância de se trabalhar junto com a iniciativa privada. A gente sabe que não é fácil também, André, porque é como o consultor disse na reportagem, a gente tem uma centralidade nas áreas mais que demandam mais gente, que chamam mais atenção, então a gente precisa ver a viabilidade econômica disso. O município por si só ele não dá conta de cuidar de todas as áreas, sejam as áreas institucionais ou as áreas verdes e públicas. A gente sabe do limite. Hoje a gente vive uma crise municipal em que os municípios estão carentes de recursos. Hoje 60% dos municípios estão em situação praticamente de colapso. Então é importante essa parceria, mas ela precisa ser bem estruturada, bem pensada e ter esse envolvimento da comunidade que já começou no bairro específico. Ele é fundamental, porque quando se tem a união das pessoas em torno de uma causa em comum, o poder público fica instigado, ele é pressionado a poder se mover e a solucionar aquela questão. Então, tudo vai depender desse grau de envolvimento da população com a causa. Esse lugar também aí chamado de Morro do Cipó tem 28 mil metros quadrados de tamanho, está abandonado há mais ou menos aí uns 20 anos. Nesse período, nenhum prefeito tomou frente aí para revitalizar essa área. A gente pode dizer que depende de gestão também, força de vontade, né, Rafael? Sim, André, depende de gestão, de força de vontade e principalmente da união da população, podendo pressionar o poder público para poder se solucionar esses problemas. Porque quando a gente tem o interesse da população, você tem o interesse do poder público, você tem um grupo de pessoas envolvidas, fica muito mais fácil de envolver, inclusive, a iniciativa privada. Então, precisa se pensar outras opções, o que a gente chama de pensar fora da caixa. Está na hora do poder público começar a fazer isso, desburocratizar, trazer a iniciativa privada como um parceiro, como um aliado, justamente para poder adotar essas áreas. A gente precisa pensar em soluções estratégicas que não são simples, não são medidas de curto prazo, mas sim de médio e longo prazo, que podem muito bem solucionar casos como esse. Então, a gente precisa pensar exatamente nessa questão. E a questão de poder divulgar a marca, porque o empresário, no fundo, ele precisa ter a marca divulgada. Ele se compromete a investir no espaço, mas precisa ter um retorno para aquilo, porque ele não é uma instituição beneficente. Então, ele precisa ter o retorno para aquilo, ele precisa ser analisado, no caso concreto, a viabilidade para aquela marca. Às vezes, inclusive, dele poder cuidar de uma área e explorar comercialmente ou visualmente a marca dele em outra área mais atrativa. Então, esse tipo de soluções precisam ser pensadas, porque às vezes um local pode não ser atrativo para expor a marca dele, mas se ele puder expor em outros locais com maior visibilidade, talvez ele aceite cuidar de uma área que talvez não tenha um interesse econômico imediato para ele. Assim como o parque ali, esse antigo parque, Ribeirão tem muitas outras praças públicas carentes, inclusive de zeladoria também. A iniciativa privada poderia ser uma aliada do município para esses casos em que a administração não tem dado conta? Rapidamente, por favor, Rafael.
Com toda certeza, André, a iniciativa privada é o grande motor da economia. O dinheiro não fabrica, o governo não fabrica dinheiro. Quem cria valor, quem cria dinheiro é a iniciativa privada. Por isso que em inglês a gente tem a expressão make money, fazer dinheiro, diferente do português que a gente tem a expressão ganhar dinheiro. Então o que a gente precisa é valorizar cada vez mais o empreendedor, o empresário que está disposto a investir e trazer ele para próximo do poder público para dar solução para as tantas demandas que se tem no setor público. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, agradeço, sempre gentil aqui com a gente no Jornal da Clube. Ótimo fim de semana. Eu que agradeço, André, um ótimo final de semana para vocês também.